Boa tarde, seguidores do Povo Online. Meu nome é Lia Bruno e eu estou aqui com o Renato Martins. Ele é advogado especializado em processos de nacionalidade e vai falar um pouco aqui com a gente sobre o processo de documentação, para retirar documentação de naturalidade portuguesa para descendentes de sefarditas. Boa tarde, Renato. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre esse processo, como é que funciona, o que é isso, quem são os judeus, sefarditas, como é que as pessoas podem conseguir isso? Ótimo, Lia. É importante entender que hoje Portugal concede a nacionalidade aos descendentes dos judeus sefarditas. E o que são os judeus sefarditas? Eram os judeus que viviam na Península Ibérica durante vários séculos e que foram vítimas de perseguição do Estado português e espanhol e da Igreja Católica. Então existia uma perseguição a esses judeus, muitos tiveram que se converter ao catolicismo forçadamente e outros tiveram que ser expulsos do território ibérico, né? Tiveram que encontrar novas terras para povoar e muitos deles vieram para o Brasil e se colonizaram, né? E colonizaram essa região do Nordeste por causa de um isolamento geográfico e que permitia a prática do culto judaico. Então hoje em dia Portugal reconheceu esse erro histórico, né, dessa perseguição aos judeus e ao sofrimento causado a todo esse povo. E com base nesse fato histórico, Portugal concede a nacionalidade aos descendentes dessas pessoas que sofreram essa perseguição. E muitos brasileiros têm direito a requerer essa nacionalidade. O primeiro passo para se identificar quem tem direito ou não é exatamente através da ascendência. É identificar informações sobre a sua família, sobre a origem da sua família e entender que se existiu na sua ascendência, né, na sua árvore genealógica, algum judeu sefardita e que veio para o Brasil há vários séculos atrás. Aqui no Ceará foi o pioneiro, né? Foi um senhor de 70 anos que ele conseguiu esse direito. Aqui no resto do Brasil, como foi esse processo? Tem mais gente? Como é que está sendo? Sim, estima-se que cerca de 5 a 10% da população brasileira seja descendente de algum judeu sefardita, né? Isso é um número muito grande, significa aí de 10 a 20 milhões de pessoas. E esse percentual é ainda maior no Ceará, porque o Ceará é pioneiro nesse tipo de nacionalidade. Vários historiadores já comprovaram que famílias cearenses são descendentes de judeus sefarditas, como Branca Dias, por exemplo, que foi uma judia que deixou muitos herdeiros aqui no Ceará e no Nordeste como um todo. Então já existe sim a comprovação de várias famílias e estima-se que várias outras famílias que ainda nem sabem dessa possibilidade também têm o direito. Então o primeiro brasileiro a se naturalizar português pela descendência sefardita foi um cearense, que é o Nertan Ribeiro, e a família Ribeiro já comprovou essa descendência, a família Arruda, a família Ximenes, a família Aragão, várias famílias cearenses têm direito e é por isso que a gente está também divulgando isso aqui no Ceará, para que mais pessoas possam saber disso e buscar os seus direitos, que seria a nacionalização portuguesa. E essas pessoas, quando quais são os direitos que elas adquirem quando elas conseguem essa nacionalidade? Portugal concede a nacionalidade, que significa você passar a ser um nacional português por naturalização, e aí você tem os mesmos direitos de alguém que nasceu lá, a partir da data da concessão. Você vai ter direito a residir lá, a trabalhar, não só em Portugal, mas em toda a União Europeia. O Bloco Econômico Europeu é formado por 28 países. Isso significa a liberdade de viajar, de residir, de trabalhar, de ter acesso aos serviços públicos em todos esses países. Hoje em dia, a União Europeia não existe barreiras entre os países que fazem parte desse bloco. E isso é um ganho muito grande para quem quer, né? Aprender uma nova língua, residir em outro país, fazer um mestrado, um doutorado e ter acesso aos serviços num padrão europeu. Então abre-se aí um leque de oportunidades, para além de que se tornar um cidadão europeu é também usufruir das relações diplomáticas que a Europa tem com o mundo. Então é ter uma dupla nacionalidade, poder se posicionar como brasileiro, porque você não perde a sua nacionalidade brasileira, mas também ter uma opção de poder se posicionar como europeu e aí usufruir das vantagens, né, no mundo de ser um europeu, como por exemplo viajar para os Estados Unidos sem visto, poder trabalhar e estudar na Austrália durante um ano, e vários outros benefícios provenientes desse direito. Aqui no estado e também no resto do país,
quantos processos tramitam que as pessoas estão solicitando isso? Lia, hoje em dia a estimativa é que existam 30 mil processos por esse meio, mas isso inclui todo mundo, né? O Brasil é o terceiro no ranking, o primeiro no número de pedidos é Israel, o segundo a Turquia e o Brasil em terceiro. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai assumir o primeiro lugar muito rápido, porque tem sido uma crescente o número de pedidos de brasileiros a partir do NERTAN, que o NERTAN mostrou que realmente o Brasil possui essa descendência também, não só Israel e Turquia. E nós não temos dados oficiais sobre a quantidade de brasileiros que já requereram. Mas em termos de concessão da nacionalidade, já foram concedidas mais de 7 mil. Então, dos 30 mil que existem hoje em trâmite, mais de 7 mil já foram concedidos. Entendi. E para a pessoa que ela não sabe que ela tem, né, essa ascendência e tudo mais, como é que ela pode fazer para descobrir se ela desconfia e não está no sobrenome dela, não está nessa lista e tudo mais? Como é que ela pode saber para investigar? O primeiro passo para quem tem interesse é saber informações sobre os seus ascendentes. Isso significa saber informações de nascimento, data de nascimento, nome completo dos seus avós, dos seus bisavós, e a partir daí procurar um profissional que vai elaborar a sua árvore genealógica, que aí fazer um estudo da sua família até chegar a um vínculo com o judeu sefardita. Então existem profissionais cearenses que já fazem esse serviço, o nosso escritório em Portugal tem parceria com alguns deles aqui, e a partir disso é elaborado um relatório genealógico. E esse relatório irá evidenciar com provas diretas e indiretas que aquele cidadão é descendente de um judeu sefardita, né? Existem vários livros relatando os processos da Inquisição contra esses judeus, e é isso que dá base a esse relatório genealógico. E aí é feita uma cadeia de gerações até chegar ao requerente. A partir desse relatório, iniciam-se as etapas em Portugal. E aí são mais duas etapas. A primeira etapa é de validação desse relatório, né? Verificar a validade, a transparência e a fidedignidade do relatório, né? E aí é emitido um certificado comprovando que aquela pessoa é realmente descendente pelos fatos históricos expostos no relatório genealógico. Com base nesse certificado, é iniciada a última etapa no governo português. Então, juntam-se uma série de outros documentos pessoais e se requer a nacionalidade perante a conservatória, que é o órgão que analisa esse processo, é um órgão administrativo do governo português, e ele que analisa o requerente, o perfil do requerente, e se ele preenche os demais requisitos para a concessão da nacionalidade. E aí esse parecer final é enviado para o Ministro da Justiça, e o Ministro da Justiça concede essa nacionalidade. Desculpa, a gente está tendo um jogo do Brasil lá fora, então a galera tá bem animada aqui na redação. Para a pessoa que ela tá nesse processo, quanto tempo demora mais ou menos? No caso do cearense aqui, demorou quanto tempo ele conseguiu? No caso do NERTAN, demorou em torno de 8 meses. Mas como houve um volume bem grande, né, de brasileiros de várias outras nacionalidades, hoje em dia o processo em Portugal demora entre 12 e 18 meses. Só que houve uma alteração a partir de abril e o governo português tem priorizado a análise desses casos. Existem cerca de 127 mil pedidos de nacionalidade atualmente em Portugal. Desses 127, cerca de 30 mil são de descendência sefardita, e esses específicos de descendência sefardita são prioridade para o governo. Então há uma tendência de que esse prazo diminua e que gire aí em torno de 12 meses até o final do ano. Então há uma proatividade do governo, porque a descendência sefardita está sendo avaliada muito positivamente. Então Portugal está avaliando de maneira positiva essa lei, isso é muito importante, porque muitos perguntam sobre a revogação da lei, se a lei será revogada ou não. E eu não acredito que isso aconteça a médio prazo. Então Portugal faz uma avaliação muito positiva dessa legislação e o perfil daqueles que requerem está sendo muito compatível com o que o país está precisando agora. Então Portugal precisa repopulacionar o país, repovoar o país. Isso é muito interessante porque casa com os interesses do governo, né? E o governo tem avaliado de forma positiva. A gente espera que esse prazo diminua consideravelmente. E para as pessoas daqui, que elas estão querendo descobrir, como a gente já falou, quais são as regiões que tem mais pessoas que têm essa ascendência?
A região de Sobral é uma região que várias famílias já conseguiram essa comprovação. Então é uma região bastante propensa para aqueles que querem requerer nacionalidade, buscar e investigar sobre as suas origens. Existem alguns genealogistas aqui que já publicaram livros, né, sobre essa origem judaica das famílias cearenses. Então existem várias obras sobre esse tema, e a região de Sobral, aquela região ao entorno de Sobral, é muito povoada por descendentes de judeus. E fora do estado? Fora do estado existem outras regiões, como por exemplo o Seridó, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, foi uma região também muito povoada por judeus. Existe a região de São Paulo, né, o que se chama historicamente de São Paulo colonial, que houve uma migração de bandeirantes e muitos bandeirantes eram judeus. Então houve uma concentração judaica ali, e também no sul, Santa Catarina e Curitiba, que são os judeus que vieram da Ilha da Madeira, né, ao sair de Portugal, migraram para a Ilha da Madeira e posteriormente migraram para essa região do sul do país. Existem uma grande quantidade de descendentes lá também. Então, existem várias regiões do Brasil que geograficamente se identificam um percentual maior de descendentes de judeus, para além dos que eu citei aqui. Gente, o Renato vai estar hoje, né, Isso. em um evento. Pode falar um pouco? O evento, o nosso escritório, a Martins Castro, realiza hoje um evento em parceria com a Câmara Brasil-Portugal. Será às 19 horas na FIEC, no auditório Luiz Esteves, que fica no 5º andar da FIEC. E nós falaremos um pouco sobre esse processo, explicando as etapas, explicando realmente quem tem interesse, como conseguir essa nacionalidade, todas as etapas, todos os passos para se alcançar a cidadania portuguesa. E estão todos convidados, o evento é gratuito. É só entrar no nosso site, que é www.martinscastro.pt. Lá vai ter um link para inscrição, ou também pode comparecer na hora e fazer a inscrição na hora, não tem problema, o evento é gratuito. Também vai ter vinho do Porto, para quem quiser degustar, estão todos convidados. Obrigada, Renato, pela sua participação. Nada. Obrigada, ouvinte. Prazer. Tchau, tchau.